7 estudos bíblicos, conforme os livros que eles nos orientam, para nós ministrarmos e remeter ao curso. E aí enriquece a igreja, enriquece eu que também estou aprendendo, né? Por favor, mais uma vez, eu vou pedir para ligar aqui o cronômetro. A liberação do cronômetro. Livro de Judas. Hoje eu quero falar com vocês sobre a atualidade do livro de Judas. Por incrível que pareça, esse livro é extremamente atual, até porque vocês vão ver os assuntos que se tratam nesse livro. Quero agradecer aqui ao pastor Júlio César, que tem me auxiliado nessa produção desses trabalhos. Então, nós hoje vamos trabalhar sobre a atualidade do livro de Judas. O livro que eu vou estar utilizando para esse comentário, você vê, você vai plantando lá, uma hora você vai colher. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu fui fazer o seminário em Pindamonhangaba, junto com meu irmão. Nós, uma vez por mês, nós recebíamos ofertas. E os alunos também recebiam os demais. Todo mundo, a maioria, ia comer lá no centro da cidade. Eu e meu irmão descia lá para a livraria e comprava livro e continuava comendo aquela comidinha ruim do seminário, que era chuchu, arroz e feijão. De março a final de novembro. Arroz, chuchu e feijão. E esse livro que hoje eu estou ministrando para vocês, que está aí, ó, Panorama do Novo Testamento, está bem velhinho. Esses dias o Erlon teve que fazer para mim essa capa dura, porque ele já não aguenta mais. Hoje mesmo eu estava riscando ontem e rasgou algumas páginas, de tão fraquinho que está. Então, hoje o curso que eu estou fazendo está exigindo exatamente os estudos em cima desse livro. Há poucos dias eu ministrei aqui no domingo à noite o livro de Hebreus, foi trabalhado em cima dele. Domingo último agora eu trabalhei o livro de João sobre a certeza da salvação. Trabalhei com ele também. Então, esse é o livro que nós estamos trabalhando, que está aí, para você ver, Panorama do Novo Testamento, que auxilia todos os livros, ele dá uma introdução em todos os livros. O autor desse livro só não está aqui, não está aqui, mas deixa eu ler aqui, está aparecendo aí? Robert Brandon. Aqui para mim que não está aparecendo o currículo dele, mas deixa eu puxar o currículo dele aqui. Está ali? Ah, está ali o currículo dele. Aqui para mim não apareceu. É o próximo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o sinal acho que está ruim, então está baixando um pouco. Mas deixa eu utilizar aqui, olha lá. É um estudioso da Bíblia, laureou-se, ou graduou-se pelo Seminário Batista de Los Angeles. Em 1961 recebeu o título de PhD. PhD é doutor em filosofia pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, e tem ensinado por várias décadas no Ashmolean College. College nos Estados Unidos é a universidade, a faculdade da Califórnia. Ele se tornou um prominente membro da Sociedade Teológica Evangélica e, como tal, assinou a sua afirmação, a inerrância da Bíblia. A Bíblia como livro inerrante. Então, amados, eu acho que eu vou ter dificuldade aqui, que aqui para mim não está aparecendo, deve ser pelo sinal. Então, vou utilizando aqui. Então, vamos lá. O livro de Judas, pode passar, por favor. Vamos lá. Qual é o tema geral dessa epístola? É exatamente sobre advertências sobre os falsos mestres. O livro de Judas é uma advertência sobre os falsos mestres. Esse livro é escrito por Judas. Quem é esse Judas? Não é o Iscariote, porque aquele suicidou-se. Esse Judas aqui conforme todos os estudiosos acreditam,
é o irmão de Tiago, porque ele mesmo começa dizendo, Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, que consequentemente era irmão de Jesus por parte de mãe, Então, esse Judas, que é o autor desta epístola. Então, lá no livro de Marcos, fala sobre Judas como irmão de Jesus. No livro de Marcos, cita Judas como irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus se converteram na ressurreição de Jesus. Até então, eles não eram convertidos. Os irmãos de Jesus que vão se destacar aí dois, Tiago, autor da carta de Tiago, e Judas, autor dessa epístola. Então, são os destaques aí. Essa epístola provavelmente foi escrita entre o ano 67 e 70. 67 foi provavelmente o ano da morte de Pedro e de Paulo, quando eles foram assassinados como mártires pelo Império Romano. Então, a carta deve ter sido escrita exatamente nessa data. Muitos acham que é depois, lá pelos anos 80, depois de Cristo. Mas não é, porque não tem nenhuma citação sobre a queda de Jerusalém. Nenhum autor deixaria de citar a queda de Jerusalém, né? E o próprio Judas, como está falando sobre juízo, sobre os falsos profetas, sobre os cristãos que são infiéis, que seguem os falsos profetas, certamente ele utilizaria e diria que Jerusalém foi destruído por causa da infidelidade do povo. Então, o certo é que esse livro com certeza foi escrito antes da queda de Jerusalém. Então, os estudiosos creem que foi entre o ano 67 e 70. Então, o tema, pastor, qual é o tema que esse livro discute? Advertências sobre os falsos mestres. Pode ir. Daqui a pouco abra a sua Bíblia aí, que nós já vamos começar a trabalhar os versículos. Ele traz a sua saudação. Vamos ler? Vamos começar então. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aquilo que eu acabei de falar. Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Para quem que Judas escreve? Aí está escrito, aos que foram chamados, são os amados de Deus. Então ele está escrevendo para a igreja. Ele não é uma igreja específica, como por exemplo, Paulo escreveu a igreja de Coríntios, aí está escrito a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses. Não, Judas ele escreve à igreja, tanto os cristãos judeus como os cristãos gentios. O que são os cristãos judeus? Foram os primeiros cristãos, os apóstolos eram cristãos judeus, né? Todos que eram descendentes de judeus eram cristãos judeus. Tinha uma raiz já do judaísmo, lá do Antigo Testamento. E os cristãos gentios? Todo aquele povo que não era judeu e que estava dentro do Império Romano, porém não era bárbaros. Os bárbaros eram os que estavam fora do Império Romano. E aí eu sempre cito o exemplo dos vikings, que hoje está aí, moda, né, sobre os vikings. Então eu cito um exemplo de bárbaros, eram os vikings. Então ele traz essa saudação e diz para nós para quem que ele está escrevendo. Pode continuar, por favor. Ele começa alertando a igreja sobre a invasão dos falsos mestres. Essa carta, irmãos, ela é um esclarecimento para a igreja, para nós ficarmos vacinados contra as falsas doutrinas, os falsos mestres. Olha como a Bíblia é atual. Não é isso que tem hoje nos dias atuais? Quantos falsos mestres estão por aí? Quantas falsas igrejas? Quantos falsos pregadores? Quantos falsos cantores? Gente que está no púlpito? Quantos falsos até mesmo dentro da igreja, membros? Então, Judas, ele é um livro extremamente atual e ele começa alertando sobre o perigo da invasão dos falsos mestres na igreja. Vamos acompanhar.
do versículo 3 até o versículo 4 aí. Acompanhem comigo. Amados, preste atenção nisso aqui. Quando eu me empenhava para lhes escrever a respeito da salvação, qual era o tema que Judas estava sentado e ia escrever sobre que tema para a igreja? Sobre a salvação. Que temos em comum, quer dizer, a salvação que todos nós temos junto, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Veja bem, Judas tinha se preparado para escrever para eles sobre a salvação, um tema de suma importância. Mas naquele momento, a necessidade superou aquela importância, aquele tema importante. Porque qual era a necessidade da igreja naquele momento? Invasão dos falsos mestres com falsas doutrinas. Então isso acontece muito na igreja. Às vezes eu estou aqui com um estudo bíblico, com um esboço preparado para pregar no domingo, aí eu venho para a igreja e falo, irmãos, está aqui o esboço, está aqui o estudo, mas o Espírito Santo tem me dado uma outra palavra aqui que eu meditei essa semana no meu devocional, e eu vou aqui compartilhar com a igreja. A matriz aqui principalmente, sabe que eu faço muito isso. O que é isso? Aí eu explico para a igreja, não é que esse outro tema não é de Deus, não é importante, mas a necessidade do momento que o Espírito Santo quer, e eu como pastor sinto, é esse tema aqui. Por quê? Porque o pastor ele tem que sentir a necessidade da igreja. Ora, se a igreja está vivendo um problema de fofoca, você tem que tratar o tema. Se a igreja está passando por um problema de briga entre família, você tem que ministrar sobre isso. Se a igreja está passando por um problema por falta de perdão, um não perdoa o outro, você tem que ministrar sobre o perdão. Se a igreja está passando por problema, muita gente caindo em pecado de prostituição, de imoralidade, tem que ministrar sobre esse tema. Então o pastor ele tem que ter a sensibilidade de sentir a necessidade que está passando a igreja, né? Para poder diagnosticar, para poder dar o remédio, a vacina. E no nosso caso aqui, o remédio e a vacina é a palavra de Deus. E a vacina serve para quê? Para nos proteger, para nos preparar. E assim também a igreja tem que estar estudando constantemente a palavra de Deus para estar pronto a se defender das falsas heresias, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Então, para a igreja tem que estar vacinada. E como é que a igreja se vacina? Pela palavra de Deus. A igreja não pode viver, desvalorizar o poder de Deus, a unção de Deus, a oração, ir no monte orar como muitos irmãos gostam. Eu particularmente não gosto, eu gosto de orar na igreja. Até porque eu sou muito fixo com aquele texto que Jesus diz, a minha casa será chamada de casa de oração. Então eu tenho isso no meu coração desde criança. Eu sou apaixonado em orar pela igreja. Mas o cristão ele tem que orar na igreja, tem que orar em casa. Tem uns irmãos que sobem no monte para orar, que hoje anda muito perigoso por vários motivos de subir em monte para orar. Mas você tem que buscar poder de Deus. Mas também tem que buscar a palavra de Deus. Então a gente tem visto igrejas que só buscam o poder de Deus e desprezam a palavra de Deus, afundam. Igrejas que só buscam a palavra de Deus e desprezam o poder, afundam. Então, Deus nos deu a graça de podermos buscar o seu poder e também de meditar e alimentar da sua palavra. Se podemos fazer as duas coisas, vamos aproveitar as duas coisas. Vamos buscar o poder de Deus e vamos nos alimentar da sua palavra. Então, Judas está alertando a igreja que ele mudou o tema, porque ele sentiu uma necessidade que estava acontecendo no meio da igreja. Por favor, segue o próximo. Segue o próximo, por favor. Aí, entra o segundo tópico. O caráter ímpio e o julgamento futuro dos falsos mestres. Presta atenção, igreja.
hoje eu e você vamos meditar aqui no livro de Judas, o perfil, o caráter, o estilo que é de um falso mestre. Você hoje, pela graça de Deus, pelo ensino da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, você vai poder sair daqui hoje detectando falso mestre à distância. Você vai poder sair daqui hoje detectando falsos cristãos disfarçados, infiltrados no nosso meio, e falsos obreiros infiltrados no nosso meio, à distância. Então vamos lá. Você hoje tem que observar, conhecer o caráter ímpio dos falsos mestres, e que também vai haver um julgamento para esses falsos mestres. Não vai passar impune não. Serão julgados e serão condenados. Vamos lá, a partir do verso 5, acompanhem comigo, verso 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por toda, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu. Quero voltar aqui o verso 4, vamos voltar no verso 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, quer dizer, esses falsos mestres já têm uma sentença para eles, já preparada há muito tempo. Todo falso mestre que surge hoje, já tem uma sentença preparada para eles. Deus não vai preparar uma sentença não, já tem uma sentença preparada. Há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. O primeiro perfil do falso mestre, é que ele se infiltra no meio da igreja, sem ser notado. Ele não vem escrito aqui na testa, igual o sacerdote tinha na testa, escrito, santidade ao Senhor. Ele não vem escrito aqui assim, eu sou um falso mestre, eu sou uma falsa mestre, eu sou um falso profeta, eu sou uma falsa profeta, eu sou um falso cristão, eu sou uma falsa cristã. Ninguém vem com essa placa. A Bíblia diz, o livro de Judas, diz que eles infiltraram, já assistiram aquele filme Os Infiltrados? Quem já assistiu o filme Os Infiltrados? Nós temos aqui hoje quase 1000 pessoas, eu estou encabulado com essa tempestade que teve aqui hoje, e essa multidão. Pouca gente assistiu. Procure assistir esse filme, e faz uma aplicação desse filme, numa analogia espiritual e bíblica, né? Era um grupo que preparou, uma quadrilha em Nova York, que preparou um bandido, fez ele ir para a faculdade, pagou o curso dele, fez ele se formar e colocou ele como comandante da polícia de Nova York, para estar infiltrado. E aí, a quadrilha nunca era pega, porque tinha um infiltrado ali dentro. Tudo que era orquestrado, organizado, na hora H, não dava certo. E para descobrir isso, a polícia fez o contrário. Pegou um policial de alta categoria e infiltrou ele dentro da cadeia como se ele fosse um bandido. Para que ele descobrisse aonde estava esse problema, até que foi descoberto. A Bíblia aqui está dizendo que esses homens ímpios, falsos mestres, eles são infiltrados dentro da igreja, de modo que ninguém perceba. Eles vão entrando sem serem notados. Eles vão conquistando espaço na escola dominical, nos departamentos, nos púlpitos, sem serem notados. Que coisa tremenda, hein? Você só é enganado aqui hoje, a partir de hoje, se você quiser. Porque tem muita gente que gosta de ser enganado, né? Não sei se é porque ele engana os outros, aí ele também quer ser enganado, para poder ter um álibi. Olha só, são pessoas, olha a característica deles, são pessoas ímpias, acompanhe comigo, verso 4.
Então eles se infiltram disfarçadamente, não são notados, são pessoas ímpias. O que é uma pessoa ímpia? Essa qualidade, ela é uma característica do próprio anticristo. É uma pessoa ímpia, é uma pessoa sem pudor nenhum, na área moral, na área espiritual, na área religiosa, na área política, em qualquer área da vida, é uma pessoa sem pudor nenhum. Então esse é o ímpio. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Espera aí. Esses homens ímpios, disfarçados no meio da igreja, essas mulheres ímpias disfarçadas no meio da igreja, eles transformam a liberdade em Cristo em libertinagem. Eles transformam a graça de Jesus em libertinagem. O que é isso, pastor Sócio? Preste atenção. O que é transformar a graça de Jesus em libertinagem? Ora, nós somos salvos pela graça e somos libertos pela graça. Quando nós somos libertos pela graça, nós não somos libertos para pecarmos. Nós somos libertos para não mais pecarmos. O pecado está aqui na nossa frente. O homem que não é liberto, ele não dá conta de dizer não ao pecado. Você, a partir do momento que encontrou a graça de Jesus Cristo, o pecado está aqui na sua frente, e você tem a liberdade que o ímpio não tem, de dizer não ao pecado, e você continua a sua jornada lado a lado com Jesus e com a igreja. Então nós somos libertos pela graça, e muitos, os libertinos, esses falsos mestres, eles dizem não, não. Você é livre. Nós temos um Deus que tem tanta graça que você pode pecar à vontade, que Ele está pronto a te perdoar. Eu conheço gente que diz o seguinte: olha, eu não sirvo a Jesus na igreja, mas eu sou crente. Eu faço tudo, eu não dou conta de ficar lá na igreja, mas eu tenho aqui Jesus no meu coração. Mas ele faz de tudo. Isso é um engodo do diabo. Eu sou predestinado para a salvação e posso pecar à vontade. O pastor que fala isso é um mentiroso, é um falso profeta. Até porque Calvino e os verdadeiros pastores que creem em predestinação, os verdadeiros, né? Pelo contrário, um dos sinais da predestinação é que a pessoa tem que viver uma vida de santidade, senão o fruto seu não condiz. Isso eu estou falando de quem crê em predestinação, né? Então, são homens que dizem assim: olha, nós estamos vivendo uma época que Jesus perdoa tudo, pode ficar à vontade, faz o que você quer. Não, nós aceitamos tudo, nós somos amorosos. Aqui na nossa igreja a gente aceita tudo. Somos amorosos, o nosso Deus é amor. Irmãos, isso não existe. A palavra de Deus tem a doutrina da disciplina. Jesus ensina sobre a disciplina. Paulo ensina sobre a disciplina. E Paulo condena a igreja de Coríntios, quando lá na igreja de Coríntios tinha um homem que tinha um caso com a madrasta. Está lá no capítulo 5 de Coríntios. E a igreja de Coríntios se gabava disso. Não, nossa igreja é amorosa. Porque nós somos diferentes, não somos radicais. Que nós cremos no Jesus da graça. Paulo diz: tire esse homem daí e eu entrego ele a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e ver se pelo menos a alma seja encontrada para a salvação no último dia. Paulo manda excluir, manda desligar. Quando diz entrega a Satanás, é porque é o seguinte: o sentido daquilo ali é você tirar alguém. Tem um castelo, dentro do castelo você está protegido, tem exército, tem muralha, tem comida, e o exército inimigo está lá do lado de fora. Se você abrir o portão e te colocarem lá para fora, você vai ser exposto a quem? Ao inimigo. Então Paulo está dizendo isso.
A pessoa está dentro da casa de Deus, aqui ele está protegido pelo Senhor, ele pertence ao corpo de Cristo, ele está debaixo da proteção. Então ponha ele para fora, entregue ele a Satanás, coloque ele para fora do reino. Aí lá na frente, tudo dá a entender que esse homem se arrependeu, Paulo manda reconciliar de novo lá na segunda carta. Então, os libertinos são falsos profetas, falsos pastores. Eles têm um jeitinho de que são amorosos. Nossa igreja é amor, nossa igreja é graça. Aqui o pecado, fique à vontade, e que Jesus vai te perdoando, vai pecando aí que Jesus vai te perdoando. Ora, nós sabemos que nós somos pecadores, e quando nós falhamos, recorremos a Jesus conforme, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Mas o próprio livro de João diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Então vamos lá. São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Presta atenção, nós temos liberdade em Cristo para não pecar. Libertinagem é aquele que vive da imoralidade, do pecado. Continuando. Versículo 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo, e de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois que eles não creram. Presta atenção. Ele vai dar aqui agora 3 exemplos de julgamento de Deus. Com quem brincou com a liberdade em Cristo. Ele vai agora mostrar que não adianta brincar com as coisas de Deus. Ele vai dar 3 exemplos que Deus não perdoou e julgou e destruiu. Ele vai dar 3 exemplos aqui. De quem fez da graça de Deus uma libertinagem. E aí ele começa a dar o primeiro exemplo. Qual é o primeiro exemplo? Tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Qual o primeiro exemplo que ele vai dar aqui? Que o povo que ele libertou lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, desde a saída do Egito, o tempo todo só murmurando, só reclamando, só com saudade do Egito. E festejaram e fizeram festa com Arão, enquanto Moisés estava lá no monte, buscando a revelação de Deus. E prostituíram, e aprontaram. E depois com Balaão fizeram uma festança lá de prostituição, uma coisa absurda. E de rebeldia, e o tempo todo desobedecendo. Por último, foram lá e zombaram do poder de Deus. Quando viram a terra da promessa, disseram: nós não temos condição de conquistar isso aqui. Ora, eles já não tinham visto para trás os milagres de Deus, as 10 pragas no Egito, o Mar Vermelho, o maná do céu, água na rocha no deserto, milagres de toda forma. Aí eles vêm e dizem: não tem condição. Deus diz: essa geração não entrará na terra da promessa. E Paulo diz que isso foi escrito. Lá em Hebreus também nos diz que isso foi escrito e registrado para exemplo meu e seu. Que Deus não poupou um povo que brincou com a sua graça, com a sua liberdade. Você conhece algum crente, algum pastor, algum obreiro, que vivia brincando com a obra de Deus, com as coisas de Deus, e permaneceram fiéis, firmes, sem um julgamento de Deus? Eu desconheço. Ele vai indo, daqui a pouco chega o juízo de Deus. E nós estamos vendo os juízos de Deus por aí. Então o primeiro exemplo que ele dá, de um povo que brincou com a graça de Deus, com a liberdade que Deus lhe tinha dado, é o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus tinha escolhido, pereceram no deserto, morreram. Os filhos deles que herdaram a terra da promessa, mas eles pereceram. Continuando, então, analise aqui. Primeiro juízo
contra o povo de Israel. Presta atenção, primeiro juízo, contra o povo de Israel. O segundo juízo, verso 6. Então Deus não poupou a brincadeira, a sujeira, a libertinagem do povo de Israel e os condenou. Agora o segundo exemplo, ele não vai poupar os anjos que ele criou. Versículo 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Preste atenção. O que é esse abandonar o seu próprio lugar? Deus criou os anjos com as suas funções. Aí eles, juntamente com aquele que depois viria a se chamar Satanás, diabo, se uniram e disseram, isso aqui está pouco para nós precisamos ser igual a Deus. Deus não poupou. Deus não disse, não, meus filhos, vem cá, vocês estão perdoados. E não poupou até hoje e não vai poupar nunca, por causa do atrevimento deles. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Jesus não morreu pelo pecado de Satanás e nem dos demônios. Porque o pecado deles é imperdoável. Deus julgou o povo de Israel, esse é o meu povo, é o povo que eu tirei do Egito, os meus filhos, com todo o carinho. Eles brincaram. Deus julgou e disse, nenhum de vocês, a não ser Josué e Calebe, vão entrar, o resto vão perecer no deserto. Os filhos de vocês que vão entrar, mas vocês vão ver a terra. Olha aí a terra, essa seria a terra de vocês. Mas vocês vão voltar para o deserto e vão perecer lá. E vão ficar 40 anos ali. Até que morram todos vocês. A Bíblia diz que isso foi escrito para meu e seu exemplo. Vamos lá. Não poupou os anjos, que abandonou o seu estado original. Deus criou eles para serem fiéis. Eles disseram, não, nós queremos ser igual ao Senhor. Deus os julgou. E eles estão enjaulados no inferno. Essas algemas aqui é simbólico, né? É uma metáfora. Estão enjaulados, estão condenados para sempre. Então Deus não poupou o seu povo de Israel, Deus não poupou o seu anjo, os seus anjos. Então julgou o povo de Israel, julgou os seus anjos. Então olha os julgamentos que foram contra esses homens. Destruiu no deserto. Os anjos foram julgados e condenados já ao inferno. E os anjos estão de lá, sabendo que eu e você vamos ser salvos, sabendo que Jesus veio morrer na cruz por nós, mas não por eles. Olha que julgamento. E agora vem um terceiro julgamento. Veja bem, Judas está dando exemplo de 3 julgamentos sobre um povo, sobre pessoas que brincaram com Deus. Aí vem o terceiro julgamento. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas, olha aqui, adotaram práticas contrárias ao quê? À natureza. Foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Por favor, coloque o deputado aqui, por favor. Então, veja bem, esse homem, essa cidade, recebeu um juízo de Deus, porque essa cidade brincou com Deus. Essa cidade virou uma cidade libertina, imoral. Adotaram a prática da homossexualidade, como diz o texto aí, ó. Eles cometeram práticas contrárias à natureza. Veja bem, ninguém aqui é homofóbico. Pelo contrário, nós amamos as pessoas que esteja qualquer pecado. Qualquer pecado. Até porque o juízo de homofóbico, com adulto, com pastor adulto, é tudo a mesma coisa. Mas eu estou dizendo o seguinte, que tudo isso é pecado.
E o pecado que Deus julgou em Sodoma e Gomorra foi exatamente esse. Porque os anjos entraram na casa de Ló e aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos. Os anjos os cegou eles, saiu com Ló e destruíram a cidade. E Judas está dizendo aqui que esse fogo já é o exemplo, a destruição, o fogo em Sodoma e Gomorra já é um exemplo do fogo eterno, do juízo eterno. Então, Deus está dizendo através de Judas aqui, que houve julgamento para os falsos cristãos, para os falsos mestres, para os falsos ensinadores, para os libertinos dentro da igreja, para libertinos dentro da igreja. Está dizendo, eu vou te dar 3 exemplos que Deus não brinca, que Deus julga. Deu o exemplo do povo de Israel no deserto, deu o exemplo dos anjos que rebelaram contra ele, e deu o exemplo de Sodoma e Gomorra. Deixa eu continuar aqui os versículos, até o 16, vamos lá. Vamos conhecendo esse perfil aí. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores. Então nós estamos vendo o perfil aqui dos falsos profetas. Eles infiltram na igreja disfarçadamente. Eles são libertinos. Agora verso 8. Eles são sonhadores e contaminam a carne, rejeitam a autoridade. Olha o perfil desses homens. Eles são sonhadores. Você sabia que as principais heresias e religiões que existem no mundo hoje saiu através de sonhos? Mormons, anjo Moron, islamismo, um anjo apareceu para Maomé, testemunhas de Jeová. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação para fundar uma nova igreja. São sonhadores, são ilusões mentirosas. Preste atenção, meu irmão. O pastor está lá na sua congregação ensinando a palavra de Deus para você noite e dia. Aparece um sonhador por lá, você larga o pastor, larga a igreja. Você não está vendo que você está jogando a sua família no inferno? Na sua igreja você tem uma escola dominical para você levar a sua família. Na sua igreja você tem um departamento com as irmãs para sua esposa estar ali estudando. Irmãs, na sua igreja, o seu marido está ali na igreja com você. Aí tem irmãs que largam tudo isso, saem atrás dos cheios de ilusões, dos sonhadores. Um dos sinais, um dos perfis de falsos mestres, eles são sonhadores. Revelações mentirosas. Preste atenção no que eu estou te dizendo aqui hoje. As maiores seitas fundadas no mundo hoje surgiram de revelação. O cristianismo surgiu de revelação de sonho? Não, surgiu da morte de Jesus na cruz derramando o seu sangue. Surgiu da ressurreição de Jesus Cristo. Surgiu dos apóstolos sendo sacrificados e morrendo, e cristãos morrendo lá no Coliseu Romano. O cristianismo não surgiu de sonho. Eu sonhei. Tem uma nova religião agora, tem um novo livro agora. Agora um anjo me entregou um livro. Está cheio aí de profetas dizendo que tem uma nova verdade do evangelho. Isso é mentira! O evangelho não tem novidade nenhuma não, está tudo aqui na palavra de Deus. O que está precisando é a igreja ler a palavra de Deus. Domingo foi dia da Bíblia. E eu ouvi um pastor dando um testemunho, contando uma história. Ele foi visitar uma família. Eu contei aqui esses dias. Ele foi visitar uma família. Chegou lá na família, a irmã preparou, era um casal que morava lá, a irmã preparou um cafezinho com ele e disse: pastor, essa colher aqui é caríssima, eu tenho um carinho por ela, ela é muito cara, ela é de ouro. E eu guardo só para gente especial. E o senhor é um homem especial, um homem de Deus, está aqui, o senhor vai mexer aí o cafezinho, Nescau com ela. O pastor ficou honrado, tudo. Falou: vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos ler a palavra de Deus, depois vou orar. Aí leu a Bíblia, orou, terminou aquele café e foi embora.
A irmã começou a procurar essa colherzinha. Procura aqui, procura ali. Falou, eu não posso falar que o pastor roubou, que eu vou pecar. E aquela confusão e tal. Passou um mês, ela não aguentou, falou, meu bem, o pastor, eu acho que ele roubou aquela colherzinha. Que é isso? Você está maluca? Onde que o pastor vai fazer isso? É mesmo. E procurou mais um mês. Meu bem, eu não tenho dúvida, o pastor roubou aquela colherzinha. Aí, passou mais meses, ela não tinha mais dúvida que o pastor era um ladrão. Passado um ano, o pastor voltou novamente para visitar a família. Voltou, sentou lá para tomar o café. A irmã disse, pastor, antes do senhor orar e ler a Bíblia, eu preciso me desabafar. Porque eu estou magoado com o senhor. Eu estou esse um ano lá na igreja, eu não dou conta de ouvir as suas pregações, a sua mensagem. Mas o que foi, irmã? É porque o senhor roubou a nossa colherzinha aqui de estimação, caríssima. Que isso, irmã? Pelo amor de Deus, velho. Não, o senhor roubou. Desde que o senhor mexeu naquela colherzinha, ela sumiu. Irmã, pelo amor de Deus, eu jamais faria uma coisa dessa. Pastor, mas a senhora sabe que eu sou uma pessoa sincera. Eu falo é na cara. A senhora me perdoa? Eu não roubei, mas a senhora me perdoa? Fazer o quê? Eu perdoo. Mas eu vou continuar magoado com o senhor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos orar na presença do Senhor. Vamos ver o que Deus fala. Traz a Bíblia lá. Vamos ver o que Deus fala com a gente aqui, para a senhora me perdoar e acabar esse negócio. Traz a Bíblia lá. Trouxe a Bíblia. Então vamos ler a Bíblia, Jesus vai falar conosco. Quando abriu a Bíblia, a colher estava dentro da Bíblia. O que era isso? Ela procurou em tudo, qualquer canto, na sua casa, mas ela não tocou na sua Bíblia durante um ano. Irmãos, o nosso caminho é na palavra de Deus. Não é ser sonhadores por aí não. É nós termos a palavra de Deus. Você quer ver Deus falar com você? Abra a palavra de Deus. Vai para a sua igreja, aonde o pastor vai ter uma palavra para você. Abra a Bíblia, leia a Bíblia que Deus vai falar com você e vai te direcionar. Um perfil do falso profeta é que ele baseia nos sonhos, nas visões. Tudo é visão, tudo é sonho. Não estou dizendo que no nosso meio não tenha visão, que não tenha sonho. Deus me dá sonho, me dá revelação. Mas o dia que eu chegar aqui e falar, irmãos, Deus me deu uma novidade no Evangelho aqui, que nesses 2000 anos, ninguém nunca teve, eu que estou com ela. Isso é um mentiroso. Você pode sair daqui, ou então ir lá na convenção e falar, pastor, aquele homem lá é um blasfemo. Se eu chegar com uma novidade aqui da Bíblia, olha irmão, Deus me revelou um negócio novo aqui na Bíblia, que eu nunca vi isso na vida. Em 2000 anos, ninguém nunca viu. Irmãos, a palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje e continuará sendo eternamente. A palavra de Deus não muda, ela é uma só batida. O problema é nós que temos que mudar e vir para a palavra de Deus. Olha, eu já vi no nosso meio gente chegar para mim e dizer, pastor, eu sonhei que era para largar o meu marido. Eu sonhei que era para mim largar minha mulher. Pastor, eu sonhei que é para mim sair dessa igreja e ir para aquela. Conversa fiada. Conversa fiada. Né? Judas disse que isso é conversa fiada. Vamos lá, o que mais que eles fazem? Esses homens vivem de ilusão, contaminam a carne. O que é isso? Imoralidade. Vive de pecados escondidos. Irmãos, a maioria das pessoas, por experiência espiritual, que vive difamando a igreja, difamando o pastor, estão com pecado escondido. Estão com pecado escondido. Sai de perto de quem fica difamando pastor, igreja, falando mal das irmãs da igreja, dos irmãos da igreja. Sai de perto que essa pessoa está contaminada, está num pecado escondido aí, que na hora certa vai ser manifesto. Vamos lá. Esses homens, olha só, eles rejeitam a autoridade, eles não respeitam ninguém. Não respeita ninguém. Um dos sinais dos falsos mestres é que eles não respeitam a autoridade. Autoridade nenhuma para eles respeitam.
Se nós não respeitamos as autoridades aqui, irmão, nós vamos respeitar a autoridade de Deus, que nós nunca vimos Ele? Vamos lá mais. Insulta os gloriosos seres celestes. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. A gente fica vendo igreja aí brincando com o diabo, vendo crente. Por que muitos crentes que trabalham com trabalho de libertação acabam caindo? Porque eles ficam brincando com o diabo. Olha o seu nome. Você vai voltar lá para o quinto dos infernos. Irmão, o arcanjo Miguel, você tem noção o que é o arcanjo Miguel? Numa briga com Satanás, ele só disse assim, o Senhor te repreenda. Não despreze o poder do diabo não, irmão. Não brinca com o diabo não. Ele tem poder e não é pouco não. Nós só estamos protegidos do poder dele porque nós estamos debaixo de um poder muito maior. Mas se nós brincarmos, Deus vai nos deixar e falar, então vai lá ver, ué. Nós temos que andar, como diz por aí, no pianinho aos pés da cruz. Né? Vamos lá. Esses, porém, quanto tudo que não entende, difamam. Irmão, quando você vê gente difamador no meio da igreja, sai de perto, que é um falso profeta, é um falso crente, sai de perto. Será que está fácil de você entender agora? Quando um te parar aqui no corredor, aqui, ficar te difamando, lá na sua congregação, difamando a obra de Deus, sai de perto que esse está aqui, debaixo do julgamento aqui, Viu? Difama, quanto tudo que compreende por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompe. São pessoas que vivem como animais irracionais, né? Fazem as coisas por instinto. Ele é crente por instinto, não é por uma experiência com o Senhor Jesus. Ele acostumou a vir aqui. Precisa de pregar para ganhar um dinheiro para sobreviver. Aí vai abrir uma igreja para poder sobreviver. Ele vem aqui no nosso meio, dirige uma igreja, dirige a outra, e nenhuma deu certo. Ele vai fechando todas. Aí você tira ele, porque não está dando certo, aí ele vai e funda uma igreja. Ora, se não deu certo aonde já tinha gente, ele acabou com os que tinham ali, como é que agora ele começando do zero vai dar certo? É matemático isso, não precisa nem de revelação. Esses homens, olha aqui, eles seguem 3 tipos de caminho, presta atenção, esses homens e mulheres. Eles seguem o caminho de Caim, o mesmo caminho de Caim. Porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Adorar a Deus do jeito que ele queria. Era para adorar a Deus com sacrifício de animais. Ele disse, não, eu vou adorar com verduras, legumes. São gente que quer cultuar a Deus do jeito dele. Lembra de Saul? Vou cultuar a Deus aqui do meu jeito. O profeta chegou e disse, isso aí é idolatria, isso aí é feitiçaria, esse seu culto aí. Tem muitos cristãos aí fazendo feitiçaria por aí. Cultos que eles fazem o culto deles conforme eles querem. Então, qual era o caminho de Caim? Fazia o culto que ele queria, de forma da cabeça dele. E qual é o resultado de quem faz isso? Ele assassina o seu irmão. Quem faz esse tipo de culto, ele assassina o seu irmão. Ele é um assassino. É movido por ganância e caíram no erro de Balaão. Então, os 3 caminhos desse tipo de pessoas, de falsos profetas, falsos cristãos, eles são gananciosos, como Balaão. Chegou aqui, se me der um dinheiro, eu tenho uma revelação para você. Levou o povo à idolatria e levou o povo de Israel à prostituição. Ele não conseguiu derrubar o povo de Deus com as profecias, aí ele criou uma tática. Vamos fazer esse povo
cair na prostituição, da prostituição eles vão cair na idolatria. E aí o terceiro caminho, olha, presta atenção, irmãos, entraram pela a revolta de Coré ou de Corá. Os falsos crentes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, eles entram pelo caminho de Caim, adoram a Deus como querem, são assassinos. Eles entram pelo caminho de Balaão, eles vendem as coisas de Deus, trabalham por ganância, e eles seguem a revolta de Coré. São rebeldes. São rebeldes. A hora que você vê um crente rebelde lá na sua congregação, aqui na igreja, sai de perto, que esse está contaminado e vai te contaminar. E assim como Coré, Deus abriu a terra e engoliu ele e a família, quem está perto vai ser engolido também. Você já viu algum rebelde se dar bem na vida? Eu estou 55 anos na igreja, tenho lido a Bíblia, na minha vida, eu nunca vi um rebelde dar certo. Faz um barulhão tremendo, mas o final é desgraça total. Então eles seguem esses três caminhos. E aí, vem um exemplo da natureza. Judas usa exemplos da natureza para mostrar como é que eles são. Olha só, vamos lá. Versículo. São pastores que apacentam a si mesmo. Esse é o versículo 12, final do 12. São pastores que apacentam a si mesmo. Ah, meu bem, tenho tanta vontade de ser pastora. Então vamos fundar uma igreja. Aqui nós estamos cheios disso aqui. Querem apacentar a si mesmo. Aí a mulher prega para ele prega para a mulher e fica lá aquela moitinha, ele mais 3 ali. São nuvens sem água. Para quem já morou no Nordeste, e como eu já morei no Tocantins, fica 6 meses, 7 meses sem chuva. Aí de vez em quando aparece uma nuvem assim, você fala, oh glória a Deus, está vindo uma chuva aí. Aí escurece. Glória a Deus, vai vir água, vai acabar essa poeira. Daqui a pouco essa chuva, essa nuvem vai embora. O que é isso? É frustração. Esses homens trazem frustração, porque eles criam uma expectativa nas pessoas, enganando as pessoas, e depois deixam as pessoas numa situação frustrante. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos. Olha isso. Lembra o que Jesus fez? Chegou lá para comer uma fruta naquela árvore, não tinha fruta. Nunca mais nasça fruto de ti. Ele está dizendo que esses falsos profetas são como nuvem que não tem chuva. Olha que frustração. São como árvores que não têm frutas na época de ter fruto, mas não tem. São ondas bravias do mar, espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque. Aí eu não vou entrar em detalhes aqui do livro apócrifo, tanto de Enoque como de Moisés, que Judas cita. O fato de você citar um livro apócrifo não quer dizer que você não está fazendo o certo. Aquela citação daquele livro era histórico, é uma coisa certa. É igual eu estou pregando aqui, eu cito uma revista. Olha, irmãos, essa semana eu estava lendo na revista X, eu li o noticiário tal. Você busca um livro para fazer citações. Eu não estou usando um livro aqui para fazer citações, né? E aí, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para vencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Há um juízo, fora aquele exemplo do juízo, está dizendo aqui que o Senhor vai vir, e quando ele vier, esses homens não escaparão. Pastor, mas já morreram. Ele vai tirar da onde morreu e vai falar, agora você vai ser julgado.
Não vai escapar. Se estiver vivo, não vai escapar. E se estiver morto, vai sair de lá, ressuscitar, para poder ser julgado. Né? São tais como murmuradores. Olha isso, gente. Preste atenção. Se você for enganado agora para frente, você quis. Você vai perecer como o povo no deserto. Você vai perecer como o povo de Sodoma e Gomorra. Você vai perecer como os anjos. Foram enganados porque quis. Porque teve a alerta, teve o ensino. Então, ó, essas pessoas são murmuradores. Sai de perto de murmurador, irmão. Que a terra abre e você é engolido junto. São pessoas descontentes. Tudo para eles está ruim. Tudo que a CIB vai fazer um trabalho, está errado. Os jovens vão fazer um trabalho, está ruim. O evangelista vai fazer um trabalho, está errado. O pastor só traça um plano, está errado, está ruim. Ele é descontente com tudo. Se chover, ele está descontente. Se der sol, ele está descontente. Se fizer frio, ele está descontente. Se fizer calor, ele está descontente. Se você tiver gordo, ele está descontente. Se você emagrecer, ele está descontente. São pessoas murmuradores, descontentes, que andam segundo as suas paixões. Não são amorosos, não. O amor de Deus é a verdade. Ele anda segundo as suas paixões. O que a mídia nos ensina hoje nas novelas aí? É você andar segundo as suas paixões. Aí eles dizem que aquilo é liberdade. Não, você tem liberdade de escolher. Não, eles são libertinos. Eles não são libertos, eles não estão em liberdade. Pelo contrário, eles estão escravos. Porque nós temos gente que veio lá desse meio e diz que é escravidão e hoje são libertos pelo sangue de Jesus. E aí, por último, eu encerro. Terceiro item. É uma doxologia. Doxologia é o quê? É uma oração com adoração a Deus. Né? Cadê o item 3? Aí a partir do verso 24. Desculpa. Item 3. Resistência contra os falsos mestres. O texto está dizendo que eu e você temos que resistir os murmuradores, os falsos mestres, os fofoqueiros, os que ficam aprontando dentro da igreja, os mentirosos, a gente tem que resistir. Resistir com o quê? Com a palavra. Olha o que diz os versos aí. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombador. Verso 17. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriores preferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu também temos aí a palavra dos apóstolos. Toda a Bíblia e o Novo Testamento são a palavra dos apóstolos. Eu e você temos que estar firmados na palavra dos apóstolos. Judas está dizendo para a igreja, olha, lembre-se do que os apóstolos ensinaram. E eu digo a você hoje, lembre-se do que os apóstolos ensinaram. Onde está isso, pastor? Todo o Novo Testamento foi escrito por quem? Pelos apóstolos. Eles diziam a vocês, olha o que eles diziam. O que os apóstolos nos diziam? O que o Novo Testamento nos diz? O que a Bíblia nos diz? Nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Olha isso, irmão. Gente promovendo divisão dentro da igreja. Segue os seus próprios instintos e não tem o Espírito Santo. Que coisa terrível. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé. O que ele aconselha? Edifique a sua vida na fé em Cristo Jesus. Como é que eu vou combater os falsos mestres? Edificando a minha fé em Jesus Cristo. É buscando em Jesus a minha fé. Estou com a fé fraquinha, corre para a igreja, vai orar, vai receber o estudo bíblico, vai receber a palavra de Deus. Que vocês têm orado no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus. Primeiro, ele aconselha a se edificar na fé. Como é que eu edifico a minha fé? Lendo a Bíblia, orando, vindo para a igreja, ouvindo estudo bíblico, participando da escola dominical, estando em grupo com a igreja, eu edifico a minha fé. Se eu me isolar, minha fé vai embora. Né? E aí o segundo que ele diz, manter-se no amor em Cristo Jesus, amando o seu próximo. O que é amar o próximo, irmãos? Amar o próximo não é eu ficar aqui, ô meu amor, que coisinha linda, você é tão bacana, ficar de mãozinha dada. Não, amar o próximo, seja a pessoa que te fez o mal ou não, amar o próximo é aquela pessoa que está disposta a ajudar quem está em volta. É isso amar o próximo. Mas ele te fez mal, não interessa, ele está chorando, eu vou lá chorar com ele. Ele está passando fome, eu vou lá alimentar ele.
Ele está precisando de socorro, eu vou lá socorrer ele. Isso é amar o próximo. Às vezes eu fico de, eu amo você. Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. E aí ele entregou Jesus. Amar o próximo, não é ficar beijando ele ou dizendo que eu te amo demais. Não. É você, na hora da necessidade daquela pessoa, você entrar com a sua providência e com o seu socorro. É isso. Então, manter-se na fé, amar o próximo, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que conduz para a vida eterna. E tenha compaixão de alguns que estão em dúvida. Presta atenção, os falsos profetas, os falsos mestres, não há compaixão para eles. Mas para os crentes que estão sendo enganados, o Senhor ainda tem uma compaixão para eles, e a igreja tem que ter compaixão. Por quê? Porque podem ser ainda restaurados. Foram enganados e podem ser restaurados. Lembra aqueles que te falaram assim, irmão, não dá oferta para isso aí não. Dá oferta aqui não, para essa obra. Dá oferta para essa obra não, que isso não adianta. E aí você acreditou. Teve um aqui que disse que com essa oferta eu estava comprando uma casa no condomínio de Mansões. Irmão, se eu vender essa igreja aqui tudo, não dá para comprar uma casa lá no condomínio de Mansões. E agora, como é que está a cara dessa pessoa? O falso profeta não tem perdão para ele. Já está debaixo do julgamento. Mas aquele que caiu nesse conto, nós estamos aqui para exercer misericórdia. E o Senhor Jesus está aqui também para te perdoar. Nosso Deus é um Deus que perdoa as nossas fraquezas. Né? Salve os outros, arrebatando-os do fogo. É para a gente ajudar a tirar essas pessoas da mão dos falsos profetas, dos enganadores. A igreja tem que ter essa função também, de ajudar a socorrer quem está sendo engolido pelo fogo. Compassivos com amor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que é isso? Detestar a roupa contaminada pela carne. É nós detestarmos até aproximar dessas falsos profetas. De enganadores que estão dentro da igreja, irmão, não fica perto não. Sai de perto. Sai de perto. Que vai te contaminar. E aí, por último, entra a doxologia, que é uma adoração. Versículo 24. E o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, olha que texto lindo. E o Deus que é poderoso para evitar que eu e você tropecemos, que venhamos a cair, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor, nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. É o nosso Senhor Jesus que vai segurar eu e você das mãos desses homens, dessas mulheres, desses enganadores, e vai nos livrar do tropeço, e nós vamos continuar glorificando o nome dele. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça.